Olá pessoal, agora vamos trabalhar com o front do CRUD de cidade. Por enquanto, o que eu fiz? Utilizando como base aquela implementação de estado, eu fiz o cadastro com apenas o campo de nome, tá? Por enquanto, sem a relação com o estado. Então, essa relação nós vamos implementar juntos, tá? Então, aqui eu estou apresentando cidade Nova Esperança. Essa cidade, ela tem um estado cadastrado porque eu tinha feito a inclusão dela antes utilizando o Postman, tá? Então, por isso que ela já tem um estado cadastrado. Porém, posso cadastrar alguma outra aqui, caso Paranavaí, salvei. Então, no caso, Paranavaí ficou sem o seu estado, tá joia? Então, vamos dar uma olhada no código. O que eu fiz? Adicionei a importação no menu, tá joia? Então, adicionei aqui, adicionei no menu e adicionei também a rota para a cidade. Além disso, eu criei o service da cidade, também como base, utilizando o do estado. A diferença é que eu já fiz aquela concatenação que eu mencionei para vocês na aula anterior, para não ter que ficar concatenando em todos os métodos, se tornando algo repetitivo. E por fim, o nosso componente. O que eu tenho aqui? A mesma coisa, a diferença é que por enquanto o meu objeto novo ele só tem o atributo nome. Depois eu tenho a declaração das constantes, tenho o hook use effect para atualizar. Todos os métodos eles não sofreram alterações, tá? Lembrando aquilo que eu comentei com vocês, de utilizar um nome genérico, né? Set objeto, então foi bem tranquilo para eu fazer essa implementação. Algo um pouco diferente que eu fiz aqui para mostrar para vocês é isso daqui. Percebam que eu cadastrei uma cidade que não tem um estado. Se porventura eu não tivesse feito essa condição, teria dado erro na hora de apresentar, tá? Então, por que eu adicionei isso daqui? Então, eu só vou mostrar o nome do estado e sua sigla se porventura existir um estado. Então, eu fiz essa condição. Existindo estado, aí sim eu vou apresentar o nome e a sigla. Caso contrário, o estado ele vai ser nulo ou ele vai ser undefined. Consequentemente, se eu tentasse fazer isso daqui, iria apresentar um erro. E o que eu apresentei aqui é o nome concatenado com uma barra e depois com a sigla, tá joia? Ademais, tenho a data table e por fim os dialogs. No dialog tem aqui somente o nome, tá joia? Agora vamos então fazer a relação com o estado para permitir que o usuário consiga selecionar o respectivo estado da cidade. Vou dar uma olhadinha aqui no site do Prime React para a gente pegar o componente que nós vamos incluir. Quais componentes que eu posso utilizar que funciona perfeito? O autocomplete é uma possibilidade, tá joia? Ele tem recurso de drop-down também. Consigo selecionar múltiplos, que não é o caso, né? E um outro componente que é possível também é o próprio drop-down. Para esse problema, como estado é uma quantidade praticamente finita, não são muitos, o drop-down eu acho mais adequado, tá? Isso é uma questão de escolha pessoal também. Então, primeira coisa, nós temos que fazer a importação. Como nós estamos utilizando o módulo, eu vou copiar esse import e vamos adicionar no início do nosso arquivo. Seguindo a sequência, vamos adicionar aqui após o input text. Beleza? Próximo passo, ele já traz aqui para a gente os exemplos, né? Vamos pegar esse cara aqui. Então, Ctrl C. Vamos lá no nosso dialog e vamos adicionar. Antes disso, eu vou dar um Ctrl C nesse field. Vamos adicionar aqui embaixo.
Deixa eu reduzir essa lateral para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E esse vai ser o estado. Ao invés de ter esse input, vai ser... Opa! Ao invés de ter esse input, vai ser esse drop-down. Maravilha. Agora nós vamos alterar. Então, o label, o que eu vou mostrar no label, vai ser o nome do estado. Vou colocar aqui nome. Option value, esse daqui, posso deixar, posso remover. O value, o que vai ser? O nosso objeto.estado. Os options ou quais serão as informações que eu vou apresentar nesse dropdown. Então, eu não criei ele ali ainda, mas eu vou utilizar uma lista de estados. Então, eu já vou adicionar aqui. Depois, o onChange, eu posso utilizar o mesmo, na verdade, posso não, vai ser o mesmo utilizado ali no campo do nome. Então, vamos dar um Ctrl V aqui. E esse placeholder, vamos colocar, selecione um estado. Beleza. Aqui, vamos deixar ele sem ser obrigatório, tá? Para fazer algo diferente. Perfeito. Então, o que eu tenho que fazer agora? Criar essa lista de estados e também preenchê-la. Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui no meu objeto, ele também vai ter um estado. Beleza, faltou uma vírgula aqui. E agora, vou criar a minha constante para os estados. Também os 7 estados. Inicializar isso daqui, utilizando o hook useState como nulo. Eu tenho que preencher essa lista com todos os estados que eu tenho lá no banco. Então, para isso, nós vamos fazer o uso do estado service. Beleza. Vou criar aqui uma constante e criar um objeto de estado service. New estado service, beleza. E agora eu tenho que, utilizando o estado service, popular essa lista de estado. Eu poderia colocar nesse hook useEffect, porém esse hook ele vai ser executado sempre que esse objeto sofrer alguma alteração. E na verdade eu não quero, eu só quero que aquela lista ela seja preenchida no momento que a página for aberta, tá? A página for carregada, eu quero que esse estado seja preenchido. Depois, não quero que isso aconteça. Então, eu vou deixar sem passar nenhum parâmetro aqui. Não vou precisar também de nenhuma condição. Na verdade, vamos apagar aqui. Apagar aqui. E agora, eu vou utilizar o estado service. Eu não tinha deixado listar todos lá, eu tinha deixado estados. Beleza. Então, o resultado eu vou setar no set estados. Colocar um ponto e vírgula. Remover esses espaços desnecessários. Beleza. Então, assim que a página for carregada, ele vai utilizar o estado service e vai preencher a lista de estados. Maravilha, vamos dar uma olhadinha como que está a nossa página. Nova cidade, seleciona o estado. Então está lá aparecendo o estado de São Paulo e também o estado Paraná. Vamos tentar cadastrar. Atalaia, cidade próxima, Nova Esperança, é do Paraná, salvar. Então, deu tudo errado. Mostrou aqui que o nome é obrigatório, não está selecionando direito. Então vamos dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Beleza. Provavelmente o nosso erro é
no nosso drop-down. Value Options. Então, aqui, na verdade, no onInputChange, eu deixei o atributo como sendo o nome. Na verdade, é o estado. Beleza? Voltando lá. Nova cidade. Atalaia. Paraná. Salvar. Beleza. Então, Atalaia, a partir de agora, está lá no Paraná. Vamos alterar aqui para Paranavaí. Selecionar o estado Paraná. Salvei. Vamos só pegar Nova Esperança aqui, jogar São Paulo, salvei, beleza. Vamos voltar para Paraná, salvei, perfeito. Então agora nós temos o CRUD já com a relação com o estado. Porém, tem vários atributos que dá para a gente acrescentar no drop-down. Se vocês quiserem fazer um conteúdo personalizado, para ele ficar mais ou menos dessa forma. Vamos ver se ele tem algum exemplo aqui. Olha só, ele apresenta duas informações. Tem aqui a bandeira, tem também o nome. Então ele já tem aqui embaixo os exemplos. Então a gente vai criar um template personalizado. Ele já tem os exemplos mostrando como fazer essa implementação. Tem um recurso que é bem interessante, que é o filter. Então, só adicionar filter, ele já vai filtrar. Vamos lá, então, aqui, qualquer posição, colocar aqui, ó, filter. Então, consequentemente, ele vai permitir o usuário filtrar pelo nome do estado. Tá lá, ó, Paraná, São Paulo. Então, só adicionando esse atributo. E além desse, tem diversos outros que vocês podem adicionar para deixar a aplicação mais interessante, tá? Só dá uma olhadinha aqui depois, com bastante calma, porque são muitos os atributos, tá? E ele sempre tem o nome do atributo, o nome da propriedade, também a sua descrição. Beleza? Então, fizemos a implementação, agora a gente já tem a relação. E é isso, até a próxima.